Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast de liderança da Hillsong Network Portugal, onde procuramos trazer conteúdo que inspire e equipe pastores, igrejas, líderes em Portugal e espalhados pelo mundo a continuar a construir a vossa igreja, a Igreja de Cristo, e ver os vossos melhores dias que estão ainda por chegar. Hoje temos connosco o pastor Jackson António, é um privilégio enorme tê-lo connosco, um pregador de classe mundial, alguém que tem um legado muito grande de construção de igreja e igrejas um pouco por todo o mundo, uma referência naquilo a que toca construir igreja, um grande amigo do pastor Mário e da nossa igreja da Hillsong Portugal, e uma presença frequente a pregar na nossa igreja, a trazer sempre uma palavra de avivamento, esperança, propósito, inspiração. E estamos aqui a gravar nas instalações da Hillsong Portugal, depois de uma pregação extraordinária do pastor Jackson António, que incendiou o nosso auditório. Então é um prazer enorme tê-lo aqui connosco, um prazer mesmo muito grande. Muito obrigado, eu estou super feliz em poder estar nesse podcast e oxalá que eu possa de alguma maneira contribuir para todos os amigos, colegas, pastores que estão na mesma lida, estão à frente de missões tão importantes, né, que é a liderança, cuidar de pessoas. Eu estou muito feliz de estar aqui. De fato, o Hillsong, especificamente em Portugal, tem sido parte da minha família e obrigado pela oportunidade. Estou feliz. O prazer é todo nosso. O pastor Jackson é o pastor sénior da Catedral Internacional e uma inspiração para muitos no que toca a construir igreja, em termos de longevidade, mais de 20 anos a construir a mesma igreja, uma igreja que é uma marca, uma referência, um pouco por todo o mundo. E este é um podcast sobre a igreja local. Eu queria começar por perguntar de onde é que vem esta paixão pela igreja, de onde é que isso nasceu, qual é que é a origem dessa história, e algumas lições que tenha aprendido sobre construir igreja, para começar. Legal. Eu sou a quinta geração de pastores na minha família. Uau. Apesar que isso também não quer dizer muita coisa, porque às vezes quando eu digo isso, alguém que de repente não tenha um background cristão diga, poxa, ele é a quinta geração, você pode ser a primeira. Mas eu costumo dizer nos bastidores que eu sou rato de igreja, ou seja, eu nasci no porão da igreja, eu conheço os bastidores da igreja, e eu fui muito influenciado pelo meu avô e, obviamente, pelo meu pai. Meu avô vem de uma estrutura metodista, wesleyana. Depois papai também vem de uma estrutura metodista. A minha formação é presbiteriana, embora eu seja assembleiano. Você imagina a confusão que é isso. Vamos que vamos. Mas eu fui muito inspirado em ver a trajetória dos meus familiares, do meu avô. Morreu com 105 anos. Uau. Ele não tinha leitura. Ele aprendeu a ler a Bíblia. Tem uma turma que só sabia ler a Bíblia. Era uma coisa incrível. Vovô morreu, ele tinha mal de Parkinson, então ele tremia muito. Então ele deixava a Bíblia em cima de um banquinho e ali ele passava horas salmodiando. Vovô foi muita inspiração para a minha vida, ainda muito menino. Mas meu pai, que ainda é vivo, graças a Deus, foi pastor de muitas igrejas, construiu literalmente muitas igrejas, foi um homem que verdadeiramente me contagiou com essa paixão pela igreja local. Uma coisa interessante é que o papai teve todas as razões, e talvez nós estejamos falando com líderes que de repente vivem ou viveram isso. Papai viveu num sistema que não avisavam quando ele ia ser transferido de igreja. Uau. Então, por exemplo, chegava no final de semana uma comissão de líderes da denominação e assumiam a reunião e diziam, semana que vem nós estamos despedindo o pastor fulano e virá outro pastor e nós ficávamos olhando um para o outro dizendo, para onde vamos? Uau. Assim aconteceu por mais de 17 vezes. Uau. E papai teve todas as razões de reclamar, de ficar chateado. Eu sempre notei isso. Então, os nossos móveis
da nossa casa, eles não tinham, eles já não, nem se fixavam mais. Porque de tanto que nós tínhamos que desmontar e montar. Eu tive todas as razões para não gostar dos bastidores Uau. e para não querer ser, de repente, repetir a história do meu pai. Mas a paixão e o amor pela igreja local, pelas pessoas, ele transcende qualquer episódio que tenha. E papai eu nunca vi meu pai chateado, ou pelo menos para nós, ele nunca expôs a sua chateação. E isso foi um grande exemplo. Então, o legado eu tenho recebido desde casa. Fantástico. E tenho transferido isso já para os meus filhos. Eu tenho essa bênção de ter hoje os meus filhos também comprometidos com a igreja local. Fantástico, história inspiradora, e creio que toca também numa daquelas que se tem tornado uma marca recente em termos do seu ministério, que ainda hoje pregou tão bem a transição entre Moisés e Josué, e eu creio que pode ter uma origem nessas transições que foi observando ao longo da vida, mas para muitos pastores que estão numa fase de transição, e nós conhecemos muitos que fazem parte da nossa rede de igrejas, pastores que lideram há 20 anos a mesma igreja e estão a pensar na descendência, no que vem a seguir, e é algo que nós conversamos com frequência com pastores aqui em Portugal e um pouco também por todo o mundo. Mas o que é que está no seu coração no que toca a transição, como fazê-la bem feita para que não ocorra aquilo que acabou de descrever? Algumas marcas de uma transição pastoral que contribui para o crescimento e para o avanço da igreja, algumas marcas para isso. Eu acho que para que uma transição aconteça com o dano menor, porque toda transição ela te leva a uma. O novo sempre é complexo. Então, transições não são fáceis. Mas acho que uma transição organizada, ou seja, você deixar claro para os seus líderes, pelo menos é o que eu tenho feito. Eu tenho deixado claro para os meus líderes que eu sou uma plataforma Uhum, onde eles estão se apoiando uhum. para serem lançados. Então, Fantástico, eu creio que eles fantástico, alcançarão o que eu não fantástico. consegui alcançar. Eu sempre digo, por exemplo, meu filho, eu demorei muitos anos a alcançar a primeira multidão para falar. Meu filho vive uma geração que ele liga Uau, uma câmera e consegue alcançar uma multidão com uma rapidez que eu demorei anos. Então, se eu entender corretamente, as pessoas elas estão muito mais preparadas, elas uhum, estão prontas uhum, para algo que nós demoramos muito tempo uhum, para ficar uhum. aptos. Então, se você hoje consegue organizar a transição, deixando claro, eu acho que o evangelho ele é um reino de clareza. E Oh, na liderança, quanto mais sombra você colocar dentro do seu ministério, mais Judas você cria. uau, Sombras, pontos escuros dentro do uau, ministério abre espaços para pessoas insatisfeitas que por culpa do silêncio ou por uau. culpa de também não saber o que pode pensar, Uhum, como ele pode se organizar, uhum. então ele pode tomar decisões que às vezes até prejudicam a igreja local. No meu caso, eu tenho já no meu coração um ano, eu tenho uma data, Uau, eu fiz questão de aproximadamente 16 anos atrás, eu documentei, uau, porque eu estou trabalhando intencionalmente para que no ano determinado, eu tenho até um dia determinado, fantástico. eu vou transicionar o meu ministério. Uau, De repente eu faça uma outra ocupação, eu tenha uma outra função, mas eu quero transicionar o meu uhum, ministério, eu quero que uhum, as pessoas, e os meus líderes estão uhum, cientes disso, uhum, que eles vão ter espaço, eles vão poder desfrutar também de algo que eu demorei um tempo para uhum, uhum, começar a desfrutar uhum, e sentir também as dores necessárias, uhum. mas eu acho que organizado e deixar claro. Fantástico. Aonde não há clareza, então você abre pontos que de repente você não consegue fechar. Então, baseado nisso, eu tenho um desejo muito grande que, quando chega esse determinado tempo, Uhum,
eu não fique apavorado em saber quem é, quem vai ser a pessoa. Eu tenho confiado no Senhor, tenho orado. Nós estamos vamos completar 23 anos Uau, de igreja na Inglaterra. uau, E 97% especificamente dos pastores que iniciaram o meu ministério estão comigo até hoje. uau. Então, eu tenho trabalhado com a leveza que deve se trabalhar sem ser leviano Extraordinário. no pastoreio. Com essa leveza e com a responsabilidade. E outra coisa, Extraordinário. quando você ama o que faz, meu pai queria que um dos filhos fosse médico. Então o primeiro não deu, não virou médico. Acabou virando pastor. Aí o segundo, que foi eu quase virei jogador de futebol. Eu aos 12 anos, eu queria ser jogador de futebol. Nós morávamos em Buenos Aires, eu recebi um convite do River Plate Júnior na época. Uau. Eu tinha uma certa habilidade, ou o futebol era muito ruim, eu não sei, mas Das eu tinha duas, uma. ou dos dois uma. E eu recebi um convite para ser jogador de futebol, mas papai, nós somos de o meu background, papai saiu da Metodista e foi para a Assembleia de Deus. Na época, a Assembleia de Deus era futebol, bola, era uma coisa assim horrível de se pensar. Então, quando eu lembro que era uma quarta-feira, 8h15 mais ou menos da noite, chegou o diretor técnico do River Plate Júnior para assinar, porque meu pai assinasse um contrato. Meu pai fez um escândalo, rasgou o contrato da minha frente, falou: meu filho não vai ser jogador de futebol, meu filho vai ser pastor. Eu fiquei tão irado, porque a partir daquele dia eu acho que eu falei assim, agora que eu não vou ser pastor. Eu não... E acabou que aos 12 anos eu tive essa ruptura, papai me explicou algo e eu tinha eu tinha a possibilidade de não querer ser o que papai fazia, mas repito, quando eu nasci, eu tive um problema muito sério de saúde. Eu nasci sem o olho esquerdo, a minha sobrancelha eu não tinha, a esquerda, o olho e o meu nariz e a boca eram defeituosos. Eles eram torcidos. Eu fiquei 72 horas desenganado dos médicos. Uau. Eu nasci numa cidade chamada Curitiba, acho que você conhece, Já lá estive. lá no sul do Brasil, num hospital chamado Sparciornic. Hoje já não existe mais essa estrutura, mas o meu testemunho está nesse hospital até hoje, ou seja, Uau. no escritório que cuida dos papéis desse antigo hospital. Uau. Está registrado que no dia 19 de fevereiro de 1979, aconteceu algo inusitado na cidade de Curitiba, porque uma criança que nasceu sem um olho esquerdo, mamãe dizia que ela não conseguia olhar para o meu rosto, porque era uma coisa impossível de olhar, impossível de olhar. 72 horas desenganado dos médicos, papai recebe uma visita divina em casa, junto com o meu irmão mais velho. Papai estava orando por isso, orando em casa. Ele estava cuidando do meu irmão mais velho. O Senhor visita aonde ele estava e diz para ele assim: olha, vai ao hospital agora, porque eu estou fazendo uma manifestação da minha presença naquele lugar. Uau. Então, quando o papai chega lá, tem um alvoroço, porque os médicos estão procurando o bebê sem olho. Eu estava num isolamento, que é uma parte do hospital onde ficam crianças que têm algum problema que está sendo analisado. Havia uma junta médica lidando com isso. Estou falando de 79, estou falando de 40 e poucos anos atrás. Então, o papai chega, tem um alvoroço, e uma médica diz para ele: o senhor, o que o senhor faz? Que profissão é a sua? O que você faz? Ele diz: olha, eu sou pastor. Papai era pastor e cantor. Eu sou pastor e cantor. Ele tinha uma pequena fábrica de sapatos. E papai dizia: eu sou pastor. Ele falou assim: olha, porque só há uma possibilidade que tenha acontecido com o seu filho. Raptar o seu filho não aconteceu, porque ele tem a pulseirinha que colocava no pé, que identificava os dados da mamãe. Sim. O seu filho voltou a ter, ou seja, está perfeito, o olho perfeito, a sobrancelha perfeita, nariz perfeito. Foi um grande milagre. Uau. E papai, naquele momento, me levanta, Uau. literalmente, e diz: Senhor, Uau. eu estou devolvendo Uau. o meu filho para ti, para que ele, assim que ele possa entender
o Senhor possa levá-lo Uau. para onde o Senhor desejar. Uau. Essa fala, papai teve comigo quando eu tive 12 anos. Disse: Nesse essa é momento. a razão, Hum. porque eu não quero que você seja jogador de futebol. Hoje eu sou pastor de jogadores de futebol. Uau. E não presto para jogar bola. Eu sou horrível para jogar. Graças a Deus que não nasci para isso mesmo. Uau. Que história absolutamente extraordinária. É de fato. É de fato. E baseado nisso, eu acredito muito que através desse milagre acontecido, vendo toda a trajetória do meu pai, eu acredito piamente que Deus está levantando pessoas, inclusive essas que hoje são pastores que me cercam, Uhum. eh, que sentem ainda Uhum. Uhum. isso aqui, ó, que Uhum. sentem Amém. ainda o arrepio, Uhum. que Uhum. sentem ainda o Uhum. desejo, Uhum. a vontade, a paixão. Eu acredito muito, sabe, no Fantástico. pele com pele. Come on. Eu acredito muito no que Deus prometeu. Eu não sou um acumulador de profecias. Eu acredito que eu preciso ser um manifestador Amém. do profético. Amém. E assim como aconteceu comigo, então eu tenho tentado reproduzir na vida dos meus pastores, Uhum. dos filhos dos meus pastores, Fantástico. que têm desejado o Claro. ministério, que eles amem o ministério. Não pelo que o ministério é capaz de dar, porque Uhum. o ministério é um lugar também de dor. Uhum. É um lugar de dor. Eu sempre digo que o ministério é uma escola uma escola de sofrimento que Uhum. Deus não pede para te matricular. Ele só te matricula e depois ele te avisa, você já está matriculado. E essa escola é uma escola de muito aprendizado, Uhum. mas é extraordinário. Eu Fantástico. amo a igreja local. Fantástico. Eu amo. Extraordinário. Algo que eu tenho admirado à distância. Creio que essa vida tem um dom apostólico de plantação de igreja, um dom de pregação da palavra poderoso, profético, mas também me tem inspirado muito aquilo que já tocou um pouco, a questão como lidar com a dor, como lidar com as dificuldades, como lidar com os problemas em meio de uma vida ministerial ativa, pujante, com ganas, com garra de Yeah. construir. E tem sido algo que me tem inspirado mesmo muito na sua vida. Eu não sabia dessa situação à nascença, mas recentemente também houve um problema de saúde familiar Sim. que foi público. Eu creio que até a última vez que esteve na nossa igreja ainda estava a Estava batalhar no com meio isso, do furacão no meio do ainda. furacão, e pregou e inspirou aqui. E também sei de uma situação há 15 anos, 16 anos 16 atrás, anos, aproximadamente. de depressão. Yeah. E há muitas pessoas que passam por isso, e por vezes passam por isso sozinhos. E parte do propósito da network e de uma rede de igrejas é criar um espaço onde os pastores tenham um ombro amigo, alguém que conhece as dores para que possam abrir um pouco o coração. O que é que têm aprendido sobre a dor no ministério, como a ultrapassar, e qual é que é o papel de ter uma rede que possa ajudar, alguém que conheça mesmo, e que tipo de ajuda é que isso pode trazer? Esse é um ponto extremamente complexo, Hum. mas tão abençoador. Uhum. Eu, em um voo, cruzando o oceano, como fazia muitas Uhum. vezes, Uhum. comecei o voo bem e terminei o voo num estado caótico. Eu tive, no meio do voo, eu tive um pânico, um desespero de alma. Eu tive vontade de abrir a porta do avião. A história Uau. só não se tornou trágica porque, graças a Deus, houve pessoas que se sensibilizaram com a minha causa. Uau. Eu Uau. quase fui banido de voar numa empresa Uau. porque Claro. aconteceu essa coisa tão grave. Mas, ao mesmo tempo, eu estava vivendo a melhor fase, acredite, a melhor fase naquela época da minha vida, a melhor fase. Uau. Eu não tinha nenhum problema que pudesse justificar uma causa Certo. de depressão ou pânico, Certo. ou seja, familiar, Certo. nenhuma causa, por exemplo, uma divisão na Certo. igreja, uma questão Stress. Uhum. financeira. Uhum. Não tinha nada que pudesse justificar o que eu estava vivendo. Deitei, ou seja, comecei o voo normal, dormi e no meio do voo acordei e ali começou um grande deserto na minha vida. Uau. Tive árvores que foram incríveis, árvores frutíferas
que são os amigos que Deus coloca ao lado da gente, doutor Augusto Cury, o doutor Elias Dantas, Fantástico. que não é um Fantástico. grande amigo e um conselheiro, Jeremias Pereira, Fantástico. Hernandes Dias Lopes, Fantástico. Silas Malafaia, Fantástico. todos esses homens, da sua forma, do seu jeito, na hora que eu precisei, inclusive abrir que um pastor está em depressão. Certo. Tem um tabu muito grande na liderança. E eu compreendo isso de forma hoje, mais clara, mais autêntica, porque às vezes, e talvez tenha algum colega que esteja nos ouvindo vivendo esse momento, ele está vivendo uma depressão, um pânico, ou ele só consegue dormir com remédios, mas ele não pode, aspas, falar com ninguém, porque na verdade ele depende daquilo, ele vive daquilo, de repente o salário que ele tem para cuidar de pessoas, como um pastor, que não é nenhum salário, diga-se de passagem, mas é aquilo que ele... Então ele não pode abrir mão daquilo, então ele tenta ocultar o máximo, e esse é o grande dano, porque nós não estamos encontrando lugar ou lugares que você consegue humanizadamente, ou seja, ser gente como gente, para abrir suas dores. Top. Eu aprendi a ideia do dromedário, do camelo. Eu aprendi que o deserto, ele faz a gente, muitas vezes, para não morrer de sede, igual o camelo faz. Ele tem que comer o vidro, literalmente caco de vidro, rasgar a boca, beber o sangue para não morrer. Uau. Ideias como estas, às vezes você ter que passar por momentos tão cruciais e não encontrar uma árvore que de repente não tem um fruto para te dar, mas pelo menos sombra. Sabe? Pelo menos sombra que possa te ouvir. Um desses grandes amigos meus, quando eu tive o problema, ele é um psicólogo e ele disse: o que você precisar, você pode contar comigo. Mas não foi um cara que disse apenas de boca, foi um cara que disse: eu vou te ajudar. Fantástico. E eu tenho aprendido que eu entrei numa situação tão difícil para explicar para as pessoas. Pensa bem, eu venho de uma estrutura de igreja que depressão era demônio. Certo. Eu venho de uma estrutura... E é muito antes desta fase em que esse tema se tornou um pouco mais... Hoje está popular, hoje está muito mais fácil de falar. Anos. Mas você... Então eu venho de uma estrutura, por exemplo, meu pai jamais diria para alguém, se ele estivesse em depressão, ele jamais diria, porque ele vem de uma estrutura que diz que depressão ou pânico é demônio, é falta de Deus. Você imagina, eu vivendo no ministério, rompendo uma igreja de fala portuguesa, de fala inglesa, de fala hispana, uma igreja com 3 frentes, abrindo igreja em todos os lugares que eu podia, formando obreiros. Eu formei muitos obreiros, formo até hoje, literalmente, assim, com todas as minhas forças. Como é que eu vou abrir para eles que eu estou com depressão? Como é que eu vou abrir para eles que eu preciso me retirar da frente da igreja? E eu acho que essa é uma grande crise, inclusive, que muitos... Se você chegar para certos pastores e você disser para ele, você vai ter que ficar retirado da igreja 6 meses ou 1 ano, ele vai engolir a depressão, porque ele não quer ser, porque ele sabe que em alguns sistemas, o fato dele estar ausente por 1 mês, um bezerro de ouro vai ser levantado. Ele sabe disso. Então, esse é um grande dilema que uma grande parte da nossa liderança, da liderança hoje emergente, ou até da liderança, eu diria, das mais conservadoras, também vive esse grande dilema. Eu tive aonde desabafar. Certo. Eu tive aonde... E não tive medo de falar. Fantástico. Eu acho que quando você tem medo de falar, você se torna escravo da sua própria dor. Fantástico. Eu abri, eu soltei, eu disse. Eu lembro que o doutor Elias foi até a igreja, até o nosso me socorrer, e ele teve uma reunião com todos os meus pastores.
E ele disse assim na reunião, quem conhece o doutor Elias sabe, né? Ele falou assim, Uma olha o maravilha. seguinte, pessoal, Jesus morreu na cruz e não salvou todo mundo. Se o Jackson morrer, não vai salvar ninguém. Então é melhor vocês liberar ele para ele poder cuidar da saúde dele, pensar na igreja. E eu não lembro desse dia, claro que depois eu soube, mas eu estava tão mal que eu tive que ficar, eu fui liberado por 1 ano da igreja. Com menos de 6 meses, já tratado, medicado. E aí sim, eu tive que enfrentar um lado muito complexo. Para um pastor que vem de um background que a depressão é uma coisa espiritual, você ter que sentar num divã de um psiquiatra, você ter que lidar com psicólogos, você ter que lidar com psiquiatria. Na minha Bom, escola, loucos lidavam com psiquiatras. Então, quando eu estou indo para falar com o primeiro psiquiatra, que, inclusive um pastor Damasceno, que deixa um abraço enorme aqui para ele, eu fiquei tão mal, eu estava com tanta vergonha de ter que abrir bom, o que eu estava sentindo para um pastor, mas na verdade para um psiquiatra. Veja, eu tinha morte iminente, crise de morte iminente, eu tinha a sensação de que eu ia morrer a qualquer momento. Por exemplo, se eu estivesse numa sala como essa e eu estava falando com você, a minha mente estava trabalhando da seguinte maneira: isso aqui vai cair, vai desabar, a coluna principal vai cair em cima de mim, eu vou morrer. Ou vai dar um coisa absurda. Tudo era catástrofe. E isso gerava um desespero de alma enorme. Então, eu tive crises, por exemplo, de desmaiar em diversos lugares. Eu ter que lidar com isso foi muito complexo. Foi muito difícil. E qual foi o gatilho? Ou seja, de uhum, onde uhum, começou isso? uhum. O meu copastor do meu ministério, pastor Paulo Lopes, caiu do telhado da igreja, da nossa igreja. Ele, num dia comum e corrente, Bom, ele viu uma goteira bom, e ele decidiu ir arrumar essa goteira. Eu tinha uma conversa com ele, mas eu estava atendendo uma família, essa conversa se prolongou, ele trocou de roupa e subiu no telhado da igreja para corrigir porque ele viu uma goteira, para corrigir essa falha numa telha. Ele não percebeu que a telha era uma telha transparente pela sujeira. Eu estou falando de Inglaterra, chove muito, aquilo estava marrom de sujeira. Ele não percebeu, pisou naquela telha, 5,40 metros aproximadamente. Ele tem o primeiro impacto, bate a cabeça na coluna principal da igreja, já cai literalmente desmaiado, com um corte enorme aqui, mas a queda no chão faz ele perder a vida. 9 minutos ele fica literalmente morto. Isso é comprovado. Lembro-me que o grito, o desespero das pessoas, eu desço daquilo que eu estava chamando de escritório, eu desço e eu vejo agora o meu copastor. bom. Nós tínhamos recém começado o ministério. Para ser bem, eu comecei a igreja na casa dele. A célula começou na casa dele, porque minha casa era um flatzinho tão pequenininho que não dava para começar nada lá. Comecei na dele, que era um pouquinho maior. E vê-lo agora, literalmente, uma poça de sangue, ele sem vida. E tinha sido aquele ano, eu tinha pregado sobre 2 Reis 4. E o profeta deitou-se sobre o menino e o aqueceu. Então, naquele dia, quando eu vi, e isso me coloca num estado aqui, Uau. quando eu o vi, o Senhor disse: você pregou durante o ano inteiro que o profeta deitou sobre o menino e o menino se aqueceu. Faça literalmente o que você crê. E naquele momento, lembro-me, como se fosse hoje, é impossível esquecer essa cena. Eu escutei barulho de helicóptero, mas a igreja ficava num lugar impossível de um helicóptero descer. Então, tudo se tornou muito difícil para ele vir, para os médicos chegarem. Então, quando chega os médicos, já passa esse tempo, ele saiu da vida para a morte. Quando ele volta, foi uma coisa muito estranha. Muito poderosa, mas muito estranha, porque a cena é bizarra. Quando ele volta, tem uma poça de sangue enorme, ele tem um corte enorme aqui, ele ficou paraplégico, ou seja,
ele da cintura para baixo, ele não consegue, nunca mais nós temos uma promessa de Deus que ele volta a andar e a gente está crendo tanto Amém. nisso. Amém. Inclusive, eu estou crendo que 2026 é o Amém. ano da fé, a gente está provocando Amém. esse milagre. Amém. E a partir daquele momento, eu tinha um pastor comigo, era ele. Ele era o meu copastor. Ele era a pessoa que começou comigo. Ele literalmente começamos a sonhar a igreja juntos. Então agora eu tive a oportunidade de ir, literalmente, morar num hospital. E eu fui cuidar dele. E a partir do momento que eu fui cuidar dele, cuidar da pessoa dele, eu entendi a missão de amar a igreja local. Fantástico. Porque a missão da igreja local é amar pessoas. Se você perde o amor pelas pessoas, fica sintético, fica mecânico, não é funcional. Então minha esposa foi cuidar da esposa dele e eu fui cuidar dele. A situação foi tão grave porque o dia que nós tivemos que anunciar que ele não andaria mais, eu tive que dar a notícia junto com a esposa. Quando foi colocar uma cirurgia para fixar o tronco dele, porque senão ele ficaria... Essa decisão, a esposa disse, nós precisamos tomá-la junto, me ajude a tomar essa decisão. Na angústia nasceu o irmão, ele é meu irmão, pastor Paulo é meu irmão, é meu copastor, hoje provisoriamente está em cadeira de rodas, mas não tomou um antidepressivo. Uau. Então, veja bem, Uau. a importância Uau. é de ter alguém... Eu tive que tomar antidepressivo para lidar com o meu pânico, lidar com a minha depressão. O meu copastor que viveu Uau. da morte à vida não tomou antidepressivo. Por quê? Pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas. Fantástico. Então, depois que ele sai do hospital, nós recebemos ele de volta. Todo o tratamento que ele precisou passar, isso foram meses. E passado alguns anos depois, eu tenho esse problema. O psiquiatra entendeu o quê? O gatilho foi isso. Eu não pude ter um luto, eu não pude chorar. Veja, a nossa igreja na Inglaterra, um país extremamente onde as leis elas são extremamente complexas e são leis feitas e usadas. Dias antes do acidente do meu copastor, eu tive um sonho que a igreja pegava fogo. E eu lembro que eu liguei para o meu administrador, que é um dos meus filhos que eu também amo muito, e eu disse para ele, filho, dá uma olhada nas documentações do seguro da igreja, porque eu tive um sonho que a igreja pegava fogo. Então, dá uma olhada. Sabe aquela ligação que você faz para um dos seus pastores e fica de dar o feedback e acabou que esqueceu de dar? No dia que acontece o acidente, eu estou numa sala, a polícia na porta, a cena é de crime. Porque a lei britânica diz assim, quando acontece qualquer tipo de acidente como esse, de alguém que cai de um teto, de alguém que... E agora passa por isso, a cena a princípio é de crime, até que se prove que ninguém o empurrou, até que se prove que... Então... O chairman, o sênior da igreja, eu sou o responsável. Eu tô numa sala, impossibilitado até de sair dessa sala, até que a cena a priori seja desfeito. E seja descartado a princípio que é um crime. Ok. Enquanto eu tô nessa situação, eu preciso comunicar à esposa. Lembro-me que eu ligo para ela e eu uso a seguinte expressão. Filha, você confia em mim? Ela disse, claro, pastor. Ela trabalhava, ela tinha o trabalho dela. Eu disse, aconteceu tal coisa, o pastor Paulo caiu do teto da igreja. Contei para ela tudo. Eu disse, eu preciso que você venha para cá, para que a gente possa ir para o hospital. E ela disse, claro, num desespero do momento, mas confiando muito. Ela é uma mulher incrível. Então nós passamos por um momento tão difícil no nosso ministério que a dor gerou em nós a capacidade de enfrentar lutas difíceis. E eu não pude chorar. Eu tive que lidar com a justiça, porque tinha toda uma situação. Quando o meu administrador
quando eu me lembro de tudo isso, eu ligo para ele e digo: você lembra que eu te pedi sobre o seguro? Eu não queria ouvir a resposta, Claro. eu estava com medo da Claro. resposta. Claro. A resposta dele foi a seguinte: aquele dia que o senhor me ligou, eu olhei e nós estávamos sem cobertura. Há uns 12 dias sem cobertura. Havia Inspirado. inspirado e nós não tínhamos renovado. No mesmo dia eu renovei. Então nós estamos todos cobertos em relação a isso. Por um lado, a segurança de que o ministério estava coberto. Mas por outro, eu tenho um ser humano, eu tenho, eu tenho gente sofrendo. O gatilho foi esse. Eu não pude chorar, eu não pude. Eu tive que cuidar dele, eu tive que amá-lo. Foi um privilégio, é um privilégio amá-lo, cuidar dele. Então, passado alguns anos, estoura esse gatilho e eu entro num buraco sem fim. Quem pode me ajudar nesse momento? E aí eu encontrei pessoas que estiveram dispostas a me ajudar. Eu tive que enfrentar psiquiatras, lidar com medicação, até eu ter sido liberado dos médicos. E a pergunta que não que não tinha resposta era: por quê? Por que eu ter que passar por uma depressão? Só aí eu percebi que essa minha dor não era uma dor exclusiva. Dezenas e centenas de pastores Sem dúvida. estão vivendo dias, Sem dúvida. não dormem, se alimentam mal, não têm segurança nenhuma. Eles entendem que, de repente, se eles faltam, acaba tudo. E então Deus me levantou para começar a cuidar de pastores que vivem nesse momento. Por isso eu queria até trazer uma palavra, de repente, a você, amigo, colega que está me ouvindo, que está vivendo um momento como esse, talvez não tão agudo, mas que esteja passando por uma situação dessa. A primeira coisa que você deve fazer, primeiro é aproveitar esse canal, aproveitar essa ponte que está sendo aberta aqui e abrir o coração, que tem uma rede de pastores incríveis que vão poder ser você poderá ser ouvido, e eu até aqui me coloco à disposição também para de alguma maneira poder lhe auxiliar, mas o que eu posso te garantir, não é o fim. Augusto Cury me disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ele disse assim: você chegou no fundo do poço. Eu falei: muito obrigado pela sua encorajamento. Ele falou assim, pelo encorajamento. Ele falou assim: é que o único lugar que dá para olhar literalmente para cima é estando embaixo. Ele disse: você está tão vazio. Eu falei: obrigado. Ele falou: mas a única possibilidade de se encher é estando vazio. Então, de lá para cá, eu acabei livre desse sentimento, livre dessa dor, mas não livre do encargo de ajudar tantos pastores que estão vivendo esse momento de dor. E eu espero que de alguma maneira você possa ser animado no dia de hoje. E eu posso dizer o seguinte: não é o fim. Amém. Isso não vai te matar. Isso não veio para destruir você. Eu quero que você se levante, tenha fé e procure ajuda. Não tenha medo de dizer, de abrir, de falar. Eu estou vivendo isso. Amém. E eu tenho certeza que Deus vai providenciar meios para que você possa, assim como eu, sair também dessa situação melhor do que entrou. Uau! Pastor Jackson, que testemunho absolutamente extraordinário, e um testemunho de vitória, um testemunho de continuar a construir, mesmo em meio de uma situação tão complicada. E muito obrigado pela disposição também de ajudar outros pastores que passem por isso. Então, alguém aqui da rede da nossa igreja, sejam 100% à vontade para falar connosco, nós também encaminharemos, e é um prazer enorme contar consigo. Estamos a chegar ao fim, infelizmente. Eu creio que este podcast merece uma parte 2, certamente, mas não queria terminar sem falar sobre uma das marcas que eu creio que está sobre a sua vida e que é notório, que é este dom de pregação e uma pregação profética, e algo que eu creio que também por vezes também se torna um peso para pastores: a responsabilidade de
ter que trazer algo fresco e poderoso à vida da igreja, quando é feito ao longo de muitos anos, pode se tornar algo pesado de carregar. O que é que diria a um colega que se calhar olha para o domingo e pensa, vai chegar outro domingo em que eu tenho que pregar, o que é que eu faço? Mas como é algo que eu creio que é uma marca divina sobre a sua vida, uma impressão digital divina sobre a sua vida, como é que pode inspirar, equipar colegas a olhar de uma forma fresca para a pregação? Você sabe que uma das coisas que talvez tenha me ajudado bastante nesse período é ser inteiro. Você sabe que uma pessoa inteira, uma pessoa completa, ele não precisa ser perfeito, mas ele precisa estar inteiro. Eu acho que quando você está inteiro naquilo que você serve, naquilo que você faz, óbvio, é cansativo também, tem todas as suas dores, etc. Mas quando você está inteiro, quando você está completo, então Deus pode carregar mais, porque pessoas inteiras suportam mais coisas. Fantástico. Pessoas inteiras suportam mais Fantástico. coisas. Então, uma das coisas mais geniais que eu acredito que passa por isso é que quando você vive com inteireza, você está completo nisso. Gente, eu amo isso. Eu sou apaixonado por isso. E quando você inteiramente está nisso, então Deus te confia coisas inteiras. Fantástico. Pessoas inteiras, inteiras, recebem coisas também inteiras de Deus. Então eu tenho por mim assim que toda essa sensação de responsabilidade, de ter que trazer uma palavra fresca e tal, sempre uma palavra fresca. Outra coisa, não é todos os domingos que você vai ter algo fresco. Não é todos os dias que você vai estar assim com o teu melhor dia. Certo. Mas se você é inteiro Certo. e você se permite abrir, falar com inteireza, as pessoas elas se sentirão super confortáveis. Então eu tenho usado isso. Às vezes eu não tenho uma palavra tão teológica para falar, mas muito lógica para expressar. Top. Então as pessoas acabam se identificando muito, até pela minha forma também de ministrar. Eu tento ser o mais leve possível, mas com intensidade naquilo que eu creio. Certo. E eu acho que inteireza, aproveita. Outra coisa também, se inspirar em tantas pessoas maravilhosas que tem né? Aqui vocês têm... bom, Pastor Mário é um dos caras fantásticos que eu conheço, talvez um dos pregadores aqui na Europa é imbatível, e é um dos melhores pregadores que eu... Então é um privilégio você vir aqui aos domingos e ter a oportunidade de ouvir, não só ele, os seus discípulos, que são pessoas maravilhosas. Então, seja inteiro, sabe, já que entrou para nadar, não molha o pé, não. Vai com tudo mesmo, sabe? Se lance, se jogue inteiramente, porque acho que a igreja, as pessoas não querem seguir gente fake. As ovelhas, elas não querem pastors fakes. Fantástico. Eles querem pastores originais. Fantástico. Então, seja original. Às vezes você não tem uma coisa muito teológica, mas vai para a lógica, abre o coração, seja leve e permita que Deus use, inclusive as suas fraquezas, a sua própria debilidade, para mostrar para os outros que você é de carne e osso também. E o evangelho é isso, é mostrar que você não é Superman, que você não é a Mulher Maravilha. Basicamente isso. Fantástico. Pastor Jackson António, muito obrigado por tudo aquilo que tem depositado na vida da nossa igreja e hoje também aqui no podcast. Eu creio que foi poderoso para colegas e pastores que nos estão a ouvir. A todos vocês, muito obrigado por terem juntado a mais um episódio do podcast da Hillsong Network Portugal. Relembro o nosso longo lunch que sempre estamos anunciando o próximo, junta-te a nós, e também o nosso evento anual, a nossa conferência anual Casa Aberta, que este ano promete ser extraordinária. Por isso podes ir a hillsong.pt/Casa Aberta e inscrever-te para estarmos juntos numa conferência que é tudo acerca de construir igreja local. Segue-nos também no Instagram, a Hillsong Network Portugal, e vemo-nos no próximo episódio. Até lá!